Então vamos conversar um pouquinho com a Margot, porque nós estamos repercutindo já, inclusive fizemos um Variedades especial agora há poucos dias, com relação ao agosto lilás, né? Esse período que é voltado à prevenção da violência, especialmente na questão da mulher. E tivemos uma participação bem intensa aqui no programa Variedades do Ministério Público, da Polícia Civil, da Defensoria Pública, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. E a própria secretária, a Bárbara, nos salientou a importância também do cartório de registro civil aqui do Tupã-Siretã, que tem uma parceria muito forte nesse sentido também, e que a pessoa da Margot atua bastante também nessa questão. E a gente tem um contato com a Margot, inclusive ela está viajando, não está em Tupã, e está com compromisso, tem compromissos aí, e a gente agradece a ela pela gentileza de se disponibilizar a trazer um pouco mais de informações sobre o papel do registro civil nesse contexto aí da violência contra a mulher. E a Margot pode nos dar mais detalhes com relação a isso. Margot Virginia de Souza, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem, Margot? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Eu peço desculpas já de antemão pela minha ausência física aí, mas daqui, em trânsito, eu vou procurar levar todas as informações e fico muito grata em saber que a Rádio Tupã se alinha, né, a essas datas que marcam algumas ações que nós estamos ou devemos tomar em virtude da serenidade familiar, né? E das mulheres também, o cuidado com mulheres, enfim. Não a violência, né? Como sempre. Sem dúvida. Margot, as pessoas até podem pensar assim, bom, mas a responsabilidade da Margot é registrar nascimento, óbito, fazer os contratos, enfim, uma parte mais burocrática, digamos assim. E esse aspecto mais humano da violência não parece tão ligado ao cartório de registro civil. O que o cartório pode e faz em prol de minimizar ou de tentar estancar a violência contra a mulher? Miguel, na realidade, tu tens toda a razão, né? O cartório de registro civil, o que ele faz é formalizar a vontade das partes, né? Ele atua, de certa forma, para a organização familiar, né? O que nós vemos hoje? As famílias, elas se unem, se formam assim, de forma mais fática, quer dizer, elas existem de fato, mas muitas vezes tu esquece que a tua organização familiar, o teu planejamento familiar, o teu planejamento financeiro e o teu planejamento sucessório, eles contribuem ou para que a violência que já está aí aflore, ou para que tu tenhas um núcleo familiar tão organizado que aquilo que tu sofre fora de casa, fora do teu núcleo familiar, fora da família, não vai impactar, né? Nós temos muitas provocações na sociedade. Todos nós sabemos disso. Tu abriu a porta da tua casa, saiu para a rua e foi ao teu trabalho, ou foi a qualquer... Tu tem muitas provocações diárias, né? Então, é um trânsito que não funciona, enfim... Há exemplos assim de provocações que eu levaria um dia para falar e tu já conhece, todos nós já conhecemos. Mas quando dentro da porta da minha casa está tudo organizado, tudo em harmonia, eu não tenho com o que me preocupar e eu não preciso trazer. Então, essa formalização que o cartório outorga às relações informais da família, elas também têm esse propósito, né? Compor e dar maior serenidade, maior segurança. Fora isso, no momento, e eu costumo assim, sempre, nós temos obrigação de ofício, os titulares, de não orientar as pessoas como se advogados, apesar de que a maioria de nós é bacharel em direito, mas nós temos como dever de ofício informar as pessoas sobre os impactos e tudo mais. É evidente que quando as pessoas chegam lá, mas qual o regime de casamento que eu devo escolher? O que a senhora acha? O que tu acha, Margot? O que é melhor? Eu disse, olha, melhor vai ser a tua escolha. Mas a gente sabe que na área jurídica há muita orientação para esse ou aquele regime de bens. Depende do que vocês desejam e depende, sim, de deixar tudo formalizado e organizado para qualquer evento. Então, quando eu vou explicar sobre os regimes de casamento, e aí vem aquelas perguntas,
Mas ela tem filhos antes do casamento, ele tem outros filhos. E como é que ficam os meus filhos, os nossos filhos em relação... Então, quando eu elucido isso para as pessoas, elas sabem por que estão fazendo as escolhas. Então, de certa forma, nós contribuímos formalmente para que as pessoas entendam a escolha que elas vão fazer, né? E no mais, eu vou só assim citar assim, algumas coisas que a gente faz extra, né? Extra trabalho. Eu nunca esqueço, e hoje eu usei esse exemplo. Uma pessoa chegou no cartório, eu quero saber como é que eu me... que eu preciso para me divorciar. Eu disse, olha, por que não está dando certo? Vocês se casaram faz só 2 anos? O que houve? Ah, não. Cansei, quero me separar. Era Natal, era Natal. Eu disse, olha, precisa disso. Informei se não tem filhos ou tem filhos. Mas eu vou te sugerir uma coisa. Toma essa decisão depois do ano novo. Deixa passar as festas, deixa passar a passagem, o ano novo, e aí decide. Aí discute e decide sobre isso. Não, eu quero agora. Se fizer tomar a decisão agora, todos nós estamos assim, tu tá preocupado com o presente, tem um monte de explicações. No final, eu convenci ele deixou para tomar a decisão em janeiro. O casamento durou mais 1 ano. Olha aí. Acabaram se separando, eu acho, né? Mas Sim, a notícia que eu tive é que durou mais 1 ano. Só, pelo menos foi melhor pensada essa separação. claro. Então, a gente, de certa forma, quando as pessoas vão lá, elas sentam na frente do oficial e elas se sentem à vontade para aconselharem-se e para ter essa orientação. Mas, assim, o escopo de tudo isso, não importa se a pessoa está em uma união estável ou se ela está em um casamento formalizado. De qualquer maneira, ela precisa pensar naquilo que vai acontecer e na forma em como ela vai organizar essa família. O artigo 1566 do Código Civil, ele é muito bacana, tá ali naquela... E ele fala sobre os deveres do casamento: lealdade, convivência, assistência, fidelidade. Ninguém irá preso por não cumprir um desses quesitos. Mas eu acho uma das partes mais humanas do Código Civil, quando se trata de relações conjugais, é justamente prever que esse é um dever da pessoa que escolheu assumir aquele compromisso. E, Miguel, ainda que as pessoas achem que a liberdade, né, eu quero ficar com um, quero ficar com outro, enfim, essas coisas todas que a gente cansa de ouvir, e a minha geração ainda não degustou isso adequadamente, mas quando tu assume esse compromisso assim, e entende ele, tu tem uma solidez. Isso não elimina a questão da violência, mas isso faz com que a pessoa reflita, né, antes de tomar algumas medidas. Casamento e violência são coisas que parece que ultimamente andam juntas, né? As pessoas não aguentam ouvir o não, e a gente vê as relações internas da porta para frente com algum tipo de crise. E aí vem aquela falácia que eu ouço assim com muita frequência. Para que casar? Se fosse bom, não tinha testemunha. Aquelas frases assim já clichês. Se casar fosse bom, não precisava de testemunha. Precisa é para a testemunha, ela vai dizer que ela vai dizer que não está sendo obrigada. Mas enfim, eu não vou explicar isso agora na necessidade. Mas o que está em crise não é o casamento civil e nem a formalização de uma união estável. Isso é importante. A união estável também precisa ser formalizada, né? Com uma escritura pública e depois com seu registro lá no cartório de registro civil para que haja efeitos contra terceiros. Então, essa formalização é uma tranquilidade de que a tua vida está organizada e a dos teus filhos. Porque quando uma relação conjugal ela entra em crise e nós vamos dissolvê-la, é importante que nós saibamos que esses reflexos não podem impactar a família. E eu procuro sempre assim, acho que todos devemos fazer essa separação. Uma coisa é o casamento, né? 2 pessoas casam. A outra coisa é a família. A família não tem culpa daquele casamento dar errado ou certo.
A família contribui para isso, mas ela não tem culpa. Então, quem é a família são os filhos e tudo mais que nós escolhemos como missão de vida, né? Mesmo que os filhos venham por acaso, calma lá, caras pálidas. Filhos, quando chegam, eles chegam com o propósito de nos dar uma, uma missão, né? Eu ouvi muito bacana esses dias, agora numa reunião, num congresso que nós tivemos, o Potter, ele chegou e disse, filhos não dão sentido à vida e a gente não deve colocar isso como peso nas costas deles. Filhos não vêm para dar sentido à vida ao pai ou à mãe. Filhos vêm para compor aquela família e para que a gente desenvolva essa missão, que ela é basicamente afetiva. É nos ensinar a amar e a cuidar. Coisa que a gente devia saber quando casa, né? É verdade. Margot, nos últimos tempos tem evoluído, tem aprimorado essa questão de se combater a violência. O Agosto Lilás é um exemplo disso, que está crescendo a cada ano. Com a sua vivência que você já tem no relacionamento das pessoas, no convívio das pessoas, tem crescido a violência, ela tem sido amenizada, ela tem sido melhor entendida. É mais preocupante agora do que há 5, 10 anos atrás? Como é que você avalia a questão da violência, especialmente contra a mulher? Miguel, há pessoas que dizem que o que tem de diferente agora em relação ao que era antes é a reação, né? A reação e a informação, né? Nós vivemos um momento de comunicação assim, então logo, logo a gente fica sabendo de tudo, né? E eu noto um crescente em relação a tempos mais remotos, né? Tempos assim de 20, 10, 20, 30 anos atrás. Então, cresceu, cresceu. Mas cresceram as queixas também, né? Porque, de certa forma, antigamente já havia a gente sabe disso, no século passado, nós tínhamos essa subserviência feminina no casamento. Mas era na nossa expertise, na minha expertise, daquilo que eu depreendi daquelas épocas. Era porque era imposto? Sim, com certeza. Nós tínhamos, a família era e é patriarcal, né? Ela ainda tem essa conotação, ninguém sabe disso. Mas ela ainda é patriarcal. Tu vai ver quando tu vai escolher os nomes. Onde é que tu vai botar o nome do marido quando tu fores casar e adotar o nome dele? Tu coloca no meio? Não, tu quer ir lá no fim. Por quê? Porque o cartório obrigou? Não. Porque as pessoas ainda têm, mas porque no Código Civil ainda é dito isso. Só que o Código Civil diz que ao teu nome, tu poderá acrescentar o nome do teu cônjuge. Agora, os dois podem fazer isso. Uhum. Ficou muito bonitinho, né? Muito bonitinho. Mas, na essência, nós não nos afastamos daquilo ainda. Então, a família ainda é patriarcal. Uhum. Né? Não quer dizer que o homem mande mais do que a mulher. O poder de família é dos dois. Os dois devem decidir juntos. Mas antigamente, sim, havia essa subserviência feminina como uma forma natural das relações familiares. O homem era o provedor, portanto, ele seria o condutor daquela família. Ninguém apanhava mais ou menos por causa disso, né? Sim. Isso é coisa... Mas havia mais um cuidado maior, né? E o medo. As mulheres foram buscando o seu espaço no trabalho, foram conseguindo, foram se aperfeiçoando, e aí chegou o momento em que elas disseram assim, tá, não quero mais, agora eu quero mandar na família, eu quero, se eu quiser casar eu caso, eu já não vou mais ficar para titia, porque a escolha é minha, eu vou... Bom, com tudo isso, que foi o bônus da liberdade feminina, isso aconteceu lá na década de 50, quando as mulheres... né, acho que foi muito rápido naquela época, e foi pouco compreendido. E aí nós adotamos o feminismo, né? O feminismo, o escopo do feminismo, ele é bonito, é a igualdade, apregoar a igualdade. A condução desse feminismo, ela veio um pouco rude, né? Ela veio com rudeza, né? Porque nós precisamos, as mulheres em um dado momento precisaram abrir os seus espaços. Isso foi mal entendido. E isso feriu, provavelmente, egos, né? E aí vem as violências. Hoje em dia, nós vemos isso, respondendo objetivamente a tua pergunta, a gente vê isso
mais frequente, mais violento, né? Muitas vezes buscando culpas. A culpa está na pessoa, não no homem ou na mulher, ela está na pessoa. É a pessoa que não sabe, que não consegue controlar os seus instintos mais primitivos, que nós ainda mantemos, e aí vem essa violência. Evidente que as mulheres são as maiores vítimas pela própria compleição física Sim, são delas, mais né? frágeis. É. Exatamente. A fragilidade a gente não pode escapar disso. Nós Sem somos dúvida, frágeis, né? sem E a dúvida. gente não, nós não somos reagentes. Para a mulher dar um soco numa pessoa, ela teria que ter muito estudo, muito estudo. Então, nós não somos assim reagentes. E quando conseguimos ser, tudo veio muito aflorado. E aí vem a impaciência. Eu ouso dizer assim, a violência ela é intrínseca ao indivíduo por questões primitivas, Sim. não por questões assim estruturais, primitivas. Eu acho que num futuro muito próximo, Miguel, vai haver um entendimento maior assim. Nós já vemos valores familiares sendo cultivados mesmo nas gerações mais novas. Nós vemos as crianças ensinando seus pais que violência não. E aí, quando um pai eleva a voz, ou quando uma mãe eleva a voz para o pai, porque isso também acontece, evidente, Uhum. então a gente já está vendo a evolução. Agora, tudo isso, e aí assim, mas qual é a relação entre casamento ou união estável e isso? A relação é a família. Esse é o que tem em comum, casamento, união estável e família. Nós ainda não abrimos mão de formar famílias. A gente tem que entender melhor o que isso significa. Concordo contigo. Sem dúvida. Aliás, o exemplo que você trouxe daquele exemplo que estavam por ocorrer a separação num período de final de ano, de Natal e de Ano Novo, me fez lembrar uma questão que há poucos dias estávamos comentando aqui. Uma certa, botar entre aspas, assim, impaciência da atual geração contra algumas dificuldades que se encontram, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, também no ambiente familiar. A dificuldade todos nós vamos ter, todos nós temos alguns momentos que não são os ideais ou que são de crise. E parece-me que essa geração é assim, tem dificuldade, caio fora, não vou assumir esse compromisso e não vou tentar resolver. Acho que o exemplo que você deu foi muito feliz, porque às vezes, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de paciência, um pouco mais de diálogo, pode estabilizar um relacionamento ou permanecer por mais um tempo, mais um período, enfim. Essa impaciência me parece que é uma característica dessa atual geração, ou não, Margot? São muito voláteis, os sentimentos são muito voláteis. E na realidade, nós tivemos que avançar. Em termos de legislação, houve a necessidade de se avançar. Então, quando antes levava 30 dias para casar, hoje são 5 dias. Antes, a legislação era bem interessante. Quando tu tinha um casamento, para que esse casamento fosse rompido juridicamente, tu tinha que ter 2 anos de casamento. Então, o que a lei dizia? Tá, até 2 anos vocês têm que aguentar, tá? Passados 2 anos, tu podia te separar, isso a partir da lei do divórcio, tu te separavas, e a lei dizia, ó, tu tem mais 1 ano para te arrepender, tá? Então, porque se tu te arrependeres entre a separação e o divórcio, tu pode restabelecer a sociedade conjugal e voltar ao status quo de antes, tá? Ok. Aí, passado aquele ano, não tinha, né? Ou muitos restabeleceram. Eu tive muitos casos aqui em Tupãciretã, em que as pessoas, entre a separação e o divórcio, restabeleciam a sociedade conjugal, porque voltavam a morar juntos. Ok, mudou ainda mais, tivemos que facilitar, né? Porque as pessoas mantinham um vínculo jurídico, mas já não moravam mais com o cônjuge. Então, o que o legislador entendeu? Tem que ser mais rápido e nós temos que dar uma solução rápida para a intenção dessas pessoas. Então, hoje em dia, o que é? Casou ontem, hoje tu pode te divorciar. Vai ter alguns efeitos assim de horas de casamento, mas em 2 horas tu te divorcia, em 5 dias tu casa, em 2 horas tu lavra uma escritura de união estável, em mais meia hora tu vai no cartório, registra ela e ela tem todos os efeitos. E isso aí é bom que as pessoas saibam. É muito importante. A escritura pública, eu vou usar só um espaço para isso, tá? Por A favor. escritura pública de união estável deve ser lavrada no tabelionato.
para gerar efeitos, ela tem que ser registrada no cartório de registro civil. Se ela não for registrada e houver o óbito de uma das partes, a questão sucessória fica comprometida. E outras questões inerentes também ficam comprometidas. Então as pessoas acham que é só, não, vou lá fazer uma escritura, ou vou dizer. Esse dia chegou uma pessoa assim, qual é o escopo da união estável? É viver junto, a sociedade saber. Os nossos maiores fuxiqueiros hoje são Instagram, Facebook, TikTok, etc. Né? Sim. Então, não precisa. Todo mundo fica sabendo, né? Então, tu foi morar com uma pessoa, levou escova de dente, tá escovando os dentes todos os dias, lá, ou um dia, tudo bem. Se tu começar a namorar alguém e esta pessoa se sentir como um projeto teu de família, assim, trocando em miúdos, eu comecei a namorar alguém, e eu olho para ele e digo, mas eu vou casar e nós vamos ter uma família, eu vou começar escovando os dentes na casa dele. Pronto, tá feita a união estável. E o Facebook e Instagram fuxiqueiros vão dizer, olha lá, ó. Então tá aí, já há efeitos jurídicos. Por quê? Porque se tu comprar um fogão no dia em que, nessa semana que a pessoa foi lá escovar os dentes, tu já tem um patrimônio a dividir. Tem que ter muito cuidado. Então as pessoas têm aquela coisa assim de... Mas a legislação, ela mudou tudo isso e ela fez com que tudo fosse muito rápido. Sim. Tão rápido que as pessoas não assimilam. E aí vem essa volatilização da afeição. É raro, os casamentos têm durado em média 2, 3 anos. O nosso casamento coletivo, eu fiz alguns divórcios dos casamentos coletivos que saíram daí. Mas teve pessoas que ficaram tão apaixonadas que se divorciaram e casaram de novo com a mesma pessoa. Eu disse, olha, ano que vem vocês não vão mais casar, nem se divorciar. Mas, ó de Deus, esse caso foi épico, né? Dentro do casamento coletivo de Tupanciretã. A pessoa casou num ano, o casal casou num ano, brigaram, divorciaram-se, e no ano seguinte casaram de novo. Tá ótimo. Margot, eu sei que a tua agenda está super comprometida, tu está em deslocamento e tem horário para cumprir. E quero agradecer a gentileza sua de nos atender, trazendo essas informações. Como sempre, a Margot, ela tem uma capacidade enorme de comunicação, ela transmite com bastante facilidade as pessoas compreenderem o que ela está colocando, e isso é muito bom para a gente poder trazer nesse momento essas informações. Certamente contaremos com a sua companhia aqui em outros momentos, mas eu vou deixar o nosso microfone à sua disposição, se algo mais você queira colocar, alguma coisa que mais queira reforçar. Se não, as suas despedidas certamente momentâneas da audiência da Tupã, pois contamos com você em outros momentos. Margot, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Obrigada, Miguel. Só tenho a agradecer a atenção de vocês, porque isso expressa também a preocupação da rádio com a nossa sociedade. O Agosto Lilás, ele marca ações não para terminar com a violência, mas eu acho que elas servem muito mais para nós refletirmos e pensarmos no que está acontecendo. Ser violento não é inteligente. Não é inteligente, é primitivo. Primitivo demais. E mesmo nas eras mais primitivas, não era tão assim. Então, nós temos que começar a refletir sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ações, e principalmente naquilo que tange o cartório do registro civil, o tabelionato e o registro de imóveis. Muitas mudanças estão ocorrendo, as pessoas não estão conseguindo, só ficam sabendo disso quando os efeitos chegam. Então, com certeza, sempre que tu precisares de esclarecimentos, nós estaremos aí para elucidar e para orientar naquilo que for possível. E dizer para as pessoas, cuidem da sua família, né? E cuidar da família é esquecer um pouco o próprio ego. Nós temos que cuidar, temos o futuro de várias gerações pela frente. Vamos cuidar e deixar a violência compartimentada em algum espaço que a gente não alcance. Bom dia a todos e obrigada.
Nós que agradecemos. Obrigado, Margot Virginia de Souza, oficial do Cartório de Registro Civil aqui do Tupã-Siretã, e que, atendendo ao nosso convite, trouxe mais alguns detalhes, algumas informações com relação a este tema que é o Agosto Lilás, a violência contra a mulher e a prevenção disso. 10h15, nós vamos a um intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades aqui na manhã na sua Tupã, num oferecimento de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Teseus 30, que você encontra nas farmácias, drogarias e lojas de suplemento alimentar de sua preferência. E Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde e missão da São João. Um rápido intervalo, mas eu já retorno.